Olá a todos, Roberto aqui. Esse vídeo eu vou refutar um padre católico, né? Apesar de ser padre de formação em teologia, em filosofia, apesar de ter o poder sacerdotal, né? Porque padre, mesmo não sendo exorcista, ele pode expulsar demônio. Mas parece que alguns padres seguem mais um pensamento, uma linha protestante, evangélica, neopentecostal, né? Não se aprofundam na demonologia, né? No exorcismo, nos estudos de exorcismo, é que existe padre teólogo e padre exorcista, né? Os padres exorcistas são os especialistas na arte do demônio, mas alguns padres parece que não têm experiência nenhuma, não estudaram, falam assim, qualquer bobagem, né? E acham que tudo é coisa do demônio mesmo, e esses padres não têm uma formação em parapsicologia, psicologia, né? E parece que também não entende nada sobre demônio, né? Eu vendo aqui um vídeo de um padre que se diz católico, né? Na conta de um católico, o Tiago Dutra, o padre afirmando que Jesus não era exorcista, que Jesus praticava cura e libertação, que se uma pessoa, durante um grupo de oração, né, durante o canto, num grupo de oração, alguém berrar, é que a pessoa está incorporada ou possuída, né? Ele usa até um termo do espiritismo, né? Porque médium não incorpora espírito, né? É pura sugestão, é pura simulação, não tem nada a ver com espírito. E parece que as pessoas confundem possessão demoníaca, né? Onde o demônio ele assume total controle sobre a pessoa, né? Fala através da pessoa, né? Ele possui a pessoa. Na incorporação espírita, o espírito entra e sai, né? Ele não toma posse da pessoa, né? Mas é claro que não existe incorporação, né? É pura simulação, né? Porque se o médium espírita diz incorporar um espírito de alemão, ele não fala uma palavra em alemão. Já alguém que é possuído pelo demônio é capaz de falar e entender vários idiomas, incluindo línguas mortas, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. É capaz de falar árabe, francês e inglês sem nunca ter estudado. O padre falando que Jesus não era exorcista, que praticava cura e libertação. Antes de tudo, Jesus ele lidava com pessoas realmente possuídas pelo demônio, né? Então, Jesus sim era exorcista, praticava exorcismo. Exorcismo significa conjurar ou esconjurar, conjurar, né? Ordenar que o demônio saia. Uma coisa é a possessão demoníaca, ou outra coisa é influência demoníaca, influência interna. A esse padre, dando um exemplo, se no grupo de oração alguém berrar, vamos, vamos chamar o exorcista da diocese, uma pessoa berrar não prova que ela está possuída, porque o padre se esquece que, tanto lá nos evangelhos como nos relatos de possessão, há demônios mudo. Se a pessoa está possuída por um demônio mudo, como que a pessoa vai berrar? E como
alguns padres não estudam a demonologia, existem os demônios ocultos, né? Ocultos. Nem o exorcista, por mais experiência que ele tem, o demônio se esconde na pessoa. Nem o exorcista consegue identificar, tirar, fazer com que o demônio se manifeste. Isso precisa muita oração, né? Muitas técnicas. A pessoa berrar não prova que ela... Se num grupo de oração a pessoa berrar, não prova que ela está possuída, porque o primeiro sinal de possessão é a pessoa entrar em transe. Ele falando que no caso de exorcismo, o padre reza e o demônio manifesta. Na verdade, sim, a pessoa vai entrar em transe, né? Mas antes disso, houve todos sinais antes disso. A pessoa já começa a manifestar a possessão dentro de casa mesmo, sem intermédio de padre. A pessoa, quando é possuída por meio de malefício, ou porque fez pacto, a pessoa, no seu dia a dia, na sua casa, na sua escola, no seu emprego, ela entra em transe, sem necessitar de oração. E outra, existem os sinais de uma verdadeira possessão, falar em vários idiomas, a levitação, a aversão ao objeto sacro. Então, se uma pessoa berra e o padre acha que precisa fazer cura e libertação porque ela está com demônio, não prova nada. Porque precisa investigar a vida da pessoa, né? Se há sinais como a aversão a objetos sacros, né? Entender e falar vários idiomas, incluindo a língua morta. Se uma pessoa berra, é simples. Coloca um crucifixo, uma imagem perto dela, vê se ela tem horror, se ela blasfema, né? Contra o objeto sagrado. Fala em latim, hebraico, aramaico, grego, francês, inglês, mandarim. Se de fato a pessoa entender, de fato ela vai estar possuída. Mas tem uns padres aí que parece pastor evangélico, né? A RCC, Renovação Carismática Católica, tem muita mentalidade protestante, né? Aqui tem um vídeo do padre falando besteira, né? Primeiro falando que Jesus não era exorcista, né? A primeira é besteira. Ele não era exorcista. Jesus fazia cura e libertação. Então eu estou aqui com o Tiago. O que é exorcismo? Como que Jesus não era exorcista se no próprio rito romano afirma que Jesus praticava exorcismo, né? A igreja diferencia exorcismo de cura e libertação. Exorcismo é para caso de possessão. Mas, para saber se a pessoa está de fato possuída por um demônio, é preciso ver os sinais, falar em outros idiomas, levitação, aversão ao objeto sagrado, entrar em transe, né? E a pessoa, ela surge uma segunda personalidade, né? E o padre falando que Jesus não era exorcista. Como se exorcismo é conjurar, ordenar que o demônio saia? A igreja diferencia exorcismo de cura e libertação, né? Exorcismo para possessão demoníaca. Cura e libertação em caso de influência. O Tiago está aqui, está bem, está conversando comigo. Eu vou pegar o livro de exorcismo, vou estar aqui com a minha túnica, minha escola, vou pegar o livro de exorcismo, vou começar a fazer o ritual. O ritual de exorcismo em latim, ele chama o espírito. Então o Tiago está aqui normal, eu começo a fazer o ritual chamando o espírito, mandando em nome de Jesus que ele se manifeste. E aí o Tiago que está normal, ele começa a ficar incorporado aqui, ele
Viu que ele usa o termo incorporado? E ele acha que ele confunde a incorporação, né, no meio espírita com possessão, né? Incorporação é mais uma simulação. É um teatro, praticamente. Uma simulação, né? Possessão, o demônio toma posse do corpo da pessoa, se movimenta e fala através da pessoa. O demônio toma conta, posse, faz da pessoa um boneco, a pessoa não tem controle, né? Na possessão existem os sinais: transe, aversão a objetos sagrados, falar e entender outros idiomas, incluindo a língua mortas. Incorporação é uma simulação. Médium não incorpora nem demônio, nem espírito, porque, como eu falei, o médium diz incorporar um médico um espírito de alemão, mas não fala nenhuma palavra em alemão. Já o possuído, autêntico, né? Autêntico, né? Quando é possessão de autêntica, ele fala e entende outros idiomas. Isso é uma coisa. A pessoa está normal, eu faço oração e ela fica possuída. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente está num grupo de oração, o Tiago está cantando, eu estou aqui rezando Ave Maria, uma pessoa... Uá! Ninguém chamou aquele espírito. O Tiago estava cantando e eu estou aqui rezando. Ninguém chamou espírito nenhum. Mas tem uma pessoa lá que está berrando. Aquela pessoa que está supostamente com espírito. Eu vou deixar ali. Então, supostamente com espírito, né? Se uma pessoa berra, não prova que ela está possuída por um demônio. Porque é preciso saber se há os sinais. E outro, o padre se esquece que há demônio mudo. Como que um demônio mudo, uma pessoa possuída por um demônio mudo, vai berrar? E existe demônio oculto. O demônio se esconde, ele não berra, não se manifesta, não fala, eu sou Lúcifer, sou capeta, estou possuindo este corpo. Não fala, demônio oculto. Até os mais experientes exorcistas, no caso de demônio oculto, é difícil fazer o demônio sair, fazer o demônio manifestar. Nossa, como que tem padre despreparado? Leia o rito romano, leia o Summa Daemonica, manual de exorcistas, né? E de demonologia, né? Do padre José Forteia. Pelo amor de Deus. E outra, Jesus expulsava, ele podia até praticar cura e libertação, né? Porque curava doença também, libertava as pessoas do espírito, mas quando Jesus lidava com pessoas possuídas, ela estava realmente possuída, não estava incorporada ou fazendo simulação. Nesses casos, por sugestão, por transe, no culto, por causa da emoção, a pessoa vai inconscientemente simular uma possessão. Bora daquele jeito? Você quer que eu chame o exorcista da diocese? Pra ver se vai conseguir atender, pra ver se eu consigo falar com ele, pra ver se ele... Primeiro, na falta de exorcista, qualquer um pode praticar o exorcismo, seja o padre que não é exorcista ou o leigo, é o exorcismo missionalis, na falta de exorcista. Mas se a pessoa tiver de fato possuída, é necessário recorrer ao exorcista, porque o exorcista vai identificar se de fato a pessoa está possuída ou com doença mental. Precisa diferenciar se uma pessoa está com doença mental, né? Delírio, esquizofrenia, etc., ou se de fato está possuída. Tá no Brasil pra ver se ele vai vir. Tá, e aí você vem aqui pra ficar com a pessoa e esperar o exorcista chegar? Você vai fazer isso? Você acha que a família da pessoa vai ficar esperando 3, 4, 5 horas pra ver se o exorcista vem? É isso? Não, gente, você parece que não conhece muito como é que funciona a igreja católica, não é assim? E aí, lembra aquela passagem que Jesus estava numa sinagoga? Tá? Parece que nem o padre que tem formação de 10 anos, formação em teologia, filosofia, nem ele sabe
o que a Igreja Católica ensina, porque, né, aqui filmes baseados em fatos reais, né, de pessoa possuída, que é necessário um exorcista. Só na falta de exorcista, a gente, padre ou leigo, pode praticar o exorcismo, né? E parece que eu, leigo, sei mais de demônio e exorcismo do que padre, né? E parece que isso aí, eles estão mais parecendo um pastor, né? E sem formação nenhuma, né? É lamentável, né? É isso aí, e está ensinando as pessoas errado, né? Porque se uma pessoa berra, ela pode estar querendo chamar atenção. Não prova que a pessoa tem que entrar em transe. Olha aqui a diferença. A pessoa entra em transe. Surge uma segunda personalidade, uma personalidade demoníaca. A pessoa tem aversão a objetos sacros. A pessoa levita, a pessoa vomita objetos metálicos, como prego, né? Como no filme aqui, a moça possuída, ela expele, vomita prego, prego sai da boca dela. Ela fala, quem assistiu esse filme aqui, O Ritual, ela fala e entende vários idiomas, incluindo línguas mortas. Esse filme foi baseado em fatos reais. Aqui, O Ritual, com Antônio Hopkins, né? Eu que nem terminei minha faculdade de teologia, sou noviço franciscano, sou psicanalista, parece que eu entendo mais de demônio do que padre, né? Mas é lamentável, né? Dizer que Jesus não era exorcista. Se o próprio ritual romano, como eu tenho um ritual romano, não está aqui, está lá no outro quarto, afirma que Jesus praticava exorcismo, né? E parece que as pessoas engolem tudo que outras pessoas falam, né? O padre está falando que Jesus não era exorcista, o católico engole isso como se fosse água, né? Parece que as pessoas não entendem entre a diferença entre possessão autêntica, influência interna, influência externa, infestação demoníaca, ou antigamente a vexação, né? Simulação, doença mental. Esses padres da carismático, eles seguem muito a mentalidade protestante, né? Evangélico. Esse evangélico protestante no YouTube que se auto-intitula apologeta, não sabe nada de exorcismo, nada de demônio, esses padres aí que só tem formação em teologia, não pega nenhum livro, né? Não estuda nenhum livro aqui, ó. Aqui, o que é livro escrito por exorcista, né? Conforme o que a igreja ensina, conforme, né, a escola de Vaticano de exorcismo ensina. Mas eu não tenho que falar muito, né? Eu não estou falando mal do padre, longe de mim falar mal de um sacerdote, né? Eu estou reagindo à reação dele. Ele está ensinando as pessoas erradas. Berrar não prova nada. Se contorcer, eu sou Lúcifer! O chupaço sangue! Não prova nada. Não existe só Lúcifer. Existem vários demônios. Asmodeu, Lilith, Leviatã, Tartak, né? E agora a pessoa fala, a pessoa berra, se contorce, fala que é Lúcifer, é demônio. Não é assim. Um exorcismo pode levar um exorcismo, né? Para tirar o demônio do corpo da pessoa, pode levar horas, dias, semana, meses, anos. Não é assim. Não é assim. Outra, Jesus era exorcista, porque ele ordenava que o demônio saísse. E ele lidava com pessoas possuídas pelo demônio. Não era simulação, não era doença. Em alguns casos, vinha junto com doença. Mas aqui o padre ensina errado para alguns católicos, né? Mas a gente tem que estudar, né? Pelo menos a gente tem que estudar para ensinar o que é possessão, o que é cura e libertação. Porque cura e libertação é caso de influência, não é caso de possessão. E possessão não é incorporação. Não é incorporação. Já expliquei já, né? Cada uma, né? É complicado.